acho que tem algumas questões das políticas, né? Primeiro, as políticas são fragmentadas, né? Assistência social, saúde e segurança pública, né? E no plano CRAC, que tem o eixo da autoridade, né, do cuidado e da prevenção, cuidado e prevenção com saúde e assistência social, a autoridade está com segurança pública, né? O cuidado, né, saúde e assistência social trabalham numa determinada lógica que é bastante distinta, né, da segurança pública, né? E no caso da saúde, acho que as moças aqui de São Leopoldo colocam, né? Acho que tem um desafio de pensar, bom, tem a questão dos trabalhadores, mas estes trabalhadores, agora que eu estou num espaço de formação, eles se formam em um determinado lugar que não discute esta temática, né? Então, talvez a importância de levar esta temática já durante a formação, antes deles terem seus títulos profissionais, né? A gente tentou fazer isso esse semestre, no curso de saúde coletiva, né? Foi um semestre em que, em uma das nossas, vamos dizer assim, unidades pedagógicas, não são disciplinas, a gente discutiu a saúde da população em situação de rua, né? E foi bem polêmico, né? Porque nos deparamos com todos os preconceitos e todo o ideário aí de senso comum entre muitos dos próprios alunos, né? E aí, assim, foi um desafio, né? E numa das discussões, num dos encontros grandes que a gente teve, que foram representantes da segurança pública, para falar do grupo de trabalho, segurança pública, qual é o ideário da segurança pública para essa população que está bem distante do que acontece na prática, foi uma pessoa da brigada que nós não sabíamos quem seria, justamente foi o chefe das operações especiais. Isso foi bem emblemático, e o cara, assim, que coordena a tropa de choque, etc e tal, para falar qual é a abordagem policial para a população em situação de rua, né? Não é por acaso, né? Não é por acaso, né? E, enfim, né? Teve discussão, teve pessoas da FASC, né? E do consultório na rua. Em relação à saúde, o consultório na rua, ele, acho que, na verdade, não é ou consultório na rua ou PSF sem domicílio. Talvez, não é ou, talvez seja e, né? Então, ver assim, que estratégias são necessárias, como lidar com as próprias barreiras emocionais, afetivas e tal, né, que são colocadas por profissionais de outros serviços na UPA. É uma grande dificuldade quando chega alguém em uma unidade básica, né? Então, como lidar com isso? A gente tem que pensar em linhas de cuidado específicas para essa população, né, onde os critérios não sejam só os critérios médicos de risco, de classificação de risco, né? O azul, o verde, o laranja, o vermelho, né? Mas a vulnerabilidade psicossocial. Eu acho que precisaria pensar mesmo em grupos de trabalho de saúde, assistência social, né? A assistência social já avançou em discutir critérios de vulnerabilidade psicossocial. Então, como incorporar isso na saúde? Porque é diferente chegar uma pessoa na UPA, né, que está com uma cólica renal e que está em situação de rua, e uma pessoa que tem casa, a família, quem cuide e tudo mais, por exemplo, né? Então, é diferente classificar esse sujeito como laranja, né? Ou como verde, ou sei lá qual cor, né? Então, pois é. Então, assim, talvez incorporar para critérios de vulnerabilidade psicossocial nessas classificações de risco da saúde, acho que é um desafio, né? Acho que também tem outras questões em relação à formação propriamente, né? Porque o que a gente se deparou esse semestre com muitos alunos é como a relação essa de alteridade este outro que eu considero tão diferente, né? Como essa relação está truncada, né? E a população em situação de rua, ela expressa este outro que ninguém quer ser, né? Então, não é possível um processo de identificação mínimo, né? Então, foi uma discussão, assim, bastante difícil, né? Que a gente tentou levar já para a graduação, para os alunos de todos os semestres, mas eu acho que o desafio é levar para as diversas formações da saúde, assistência social, tudo mais, né? E acho que em relação aí à questão do que tem tornado isso um pouco mais visível
na saúde, bom, o consultório na rua é um dispositivo, mas não é suficiente. E conversando com as equipes de consultório na rua, a gente se dá conta disso. Por quê? Porque precisa de outros espaços, precisa de espaços que permitam uma circulação, né, um apoio cotidiano, né, que pode ser assistência social, um espaço que ele fique aberto, né, 24 horas, outras maneiras de funcionamento de albergues e abrigos. Né? Acho que uma discussão que no Brasil nenhum político vai comprar, né, de qualquer, que seria a questão de quais os espaços de uso protegido. Né? A gente tem países que tem salas de uso protegido e tal, né, para pessoas que não têm casa para usar a droga, etc. E tal. Então, quais os espaços possíveis de uso protegido? Porque eles constroem os próprios espaços, né? As cracolândias estão aí para nos dizer isso, né? Então, tem espaços públicos e tal. Mas, assim, acho que, então, pensar, porque as nossas políticas de assistência social e saúde, embora elas estejam bem mais avançadas que as de segurança pública, ainda são extremamente normativas e prescritivas, e tentam enquadrar essas pessoas. Né? Então, acho que tem um desafio aí, tanto no âmbito das políticas, quanto na formação dos futuros trabalhadores. Eu ia comentar, vocês conseguem. É que nós nos lideramos durante sua atenção. A gente agradece pelo convite e a gente vai acessar e vai entrar no nosso perfil. Mas agora, Obrigada. mas a gente agradece. Obrigada. Mas agora que eu estava, Gabriela, fiquei me lembrando, eu também faço doutorado, então eu também circulo bastante por esse espaço de sala de aula, assim, né? A gente passa por várias situações difíceis. Teve uma aula que eu fui participar na Unisc, e sobre essa temática da população em situação de rua, e daí a gente começou a entrar na questão das mulheres, né, que querem ter filhos, e que fazem uso de crack, que moram na rua e não querem deixar de fazer uso e não querem deixar de morar na rua. E querem ter ser mães, né? E isso, assim, é um nível que eu acho que daí os alunos começam a saltar das cadeiras, assim, né? Porque daí começa a chegar numa questão que é muito inadmissível para eles, assim. E aí, nós discutimos isso e uma aluna dizia: mas deve ter um projeto. Vocês não ficaram sabendo de nenhum projeto que a gente possa incentivar, assim, de pegar essas mulheres das ruas e, assim, dar injeção, sem que elas saibam, assim, de anticoncepcional, ou fazer ligadura, não precisa dizer, né, assim... mas, assim, uma coisa de uma preocupação, né, que é daí as pessoas têm essa noção de que estão fazendo isso com cuidado, né. E aí eu olhei para ela e disse: olha, eu não fiquei sabendo, se eu soubesse eu denunciaria, porque isso é uma violência, né? E aí eu fui tentando explicar por que é que isso era uma violência, porque isso era um absurdo. Então, mas aí conseguimos ter uma conversa sem que a gente precisasse se agredir, porque às vezes começa a chegar nesse nível, assim, da coisa. Mas eu acho que isso diz de uma outra questão também, que apareceu uma vez num grupo da assistência social, em Caxias do Sul. Que os psicólogos traziam, assim, de como eles estranhavam a forma como as assistentes sociais chegavam nas casas das pessoas querendo limpar a casa, né, e essa coisa do higienismo, assim, né, e organizada. E aí, mas ao mesmo tempo, aí tinha uma fala deles, assim, de que não, a pessoa chega atrasada, eu não vou mais atender ela, porque afinal de contas ela tem que poder se organizar, né. E aí a gente foi devolvendo, enquanto também a psicologia não vai lá higienizar a casa da pessoa, ok, mas a gente higieniza a subjetividade, né? A gente tem um esforço muito grande disso, né? Que é inaceitável esse modo de organização, outros modos de viver. A gente também não aceita, não sabe lidar com isso, né? A gente vai aprendendo a patologizar, terrorizar. Então, como que isso é difícil também, sair desse lugar de um higienizador de subjetividade. Deixa eu só colocar uma coisa. Uma questão que a gente teve nas discussões é que no censo, foi o professor Ivaldo Guerri, da Sociologia, foi apresentar o censo que se fez aqui em Porto Alegre, né? E aí tem a questão de que vários, né, em situação de rua, várias pessoas são foragidas, justiça, etc., né? Alguns alunos
ficaram indignados. E a gente tem vários que são formados na área da saúde que vão fazer este segundo curso, né? Porque querem trabalhar mais com saúde coletiva e tal. Tinha gente que dizia assim, mas escuta, foi uma pessoa do consultório na rua e comentou, olha, tem vários que são foragidos, a gente vai sabendo a história aos poucos, ó. Vocês não denunciam, não entregam para a polícia. A gente está lá para cuidar da situação deles, para criar vínculo, não para denunciar, para saber o que ele fez de errado ou por que ele fugiu. Né? Tem uma questão de sigilo, né? Aí depois iam me questionar em sala de aula, mas e se tiver um estuprador andando por aí? Vocês acham que não é gente morando na rua que é estupradora do que gente morando embaixo de um teto? O que tem? Né? Quais são, que fantasias de delitos vocês têm, né? Que essas pessoas fizeram ou não? E segundo, tem a questão do sigilo, né? Tem a questão do sigilo profissional e do vínculo, né? Então tinha discussões, assim, homéricas sobre essas questões todas. Do ponto de vista de suspender a moralidade para poder escutar, é totalmente necessário, né? Eu diria que tem um processo histórico aí na saúde, né, que a assistência se nutre, principalmente da origem, né, oitava conferência, uma radicalização dos conceitos de transformação social que se perdeu um pouco na saúde, né, principalmente pelos especialismos, né, especialização em ontologia do saber, né, tem até um ciclo, fugiu o nome agora, mas o Eduardo Mourão Vasconcelos retoma aquele serviço social e saúde mental, a questão do pedalar. Né? O pedalar acontece porque não vai dar nada. Né? Ou aquele tão impotente do ponto de vista de como é que ele é representado. Mas eu lembro, antes da instalação do PSF sem domicílio, a gente utilizava isso em rede, né? E daí teve uma série de iniciativas. O tempo foi acompanhado pelo Jorge Brode, algumas ações intersetoriais, o pessoal não queria ir, não queria fazer um enfrentamento na rua. Tinha muito receio, muito medo de fazer isso. E aquelas questões a gente problematizava o seguinte, ao se criar o PSF sem domicílio, vai criar gargalo de acesso ao território, porque as pessoas na situação de rua estão no território. E um pouco do desafio da questão da indefesa da vida era a busca do território, né? A propensão do território, como é que o território era vivido. Né? O Milton Santos trazia muito dessa questão da natureza do espaço. Como é que se dava essa construção? Quem conhece o Morro da Cruz sabe que ele foi ocupado de cima para baixo, de baixo para cima. Né? O que houve dentro dessa ocupação do território? Por que adoece e morre as pessoas, para além da epidemiologia social? Né? Então, tem alguma lógica aí que a gente não pode ficar subsumido à questão da pauta da instituição para a educação permanente dos trabalhadores. Eu aprendi a fazer esse tipo de disputa em conferência. Esse foi o meu espaço, não foi a universidade. Foi o movimento social, foi a possibilidade de criar um movimento estudantil. Só me passa a última, que eu quero, vai vir agora um modelo explicativo a partir de tudo isso que a gente está conversando, da história, das instituições e tal, que o Mário Testa, ele tem um postulado de coerência, que é muito interessante para a gente se localizar, mais do que se reconhecer como, olha, eu não estou louco, bom, eu posso conversar com o Foucault de vez em quando, às vezes eu uso Freud, né? Mas que esse enlouquecimento da loucura do trabalho não aconteça, eu preciso do outro para me significar. E essa é a grande importância em termos dos trabalhadores e de quem está na rua. Já vou te passar a palavra. Então, eu gostaria de problematizar uma cena. Né? Existe um grupo na rua ocupando, por exemplo, o terminal da Princesa Isabel. Né? Isso veio como demanda. Esse grupo, eu acompanhei eles quando eles percorreram a Praça Jaime Teles, que algumas pessoas não sabem onde é que fica, a Praça da Saudade, que outras pessoas também não sabem onde é que fica, e no terminal da Princesa Isabel. A Praça da Saudade é aquela que sobe no cemitério. Né? E a Jaime Teles é do final ali na Santana. Era o mesmo grupo. E o grupo estava efetivamente sendo periferizado. Né? E só que a periferia, onde eles foram do lado da política pública habitacional, que era o conjunto ali da Princesa Isabel, porque tinham parentes ali, estavam colocados ali. E teve uma política que não só de reassentamento das populações, mas de reserva de vagas
na dimensão da habitação. Né? Então, tinham 12 empreendimentos a cada 100 vagas, 5 vai ser população de rua. Isso foi tirado como deliberação do próprio orçamento participativo. Né? Espaço de deliberação de política pública. Né? Bom, chegou um momento que eu disse, olha, quem sabe vocês não querem que, de repente, a gente venha aqui cada semana para a gente conversar, fazer um grupo aqui e tal. E a gente fez um grupo sistemático de acompanhamento durante 8 meses. Pegou o episódio de 5 vezes a Guarda Municipal ir lá para recolher as tralhas, só que o enquadre deles, que eles sustentavam, nós vamos permanecer, nós vamos resistir, nós vamos produzir a nossa vida aqui. E eles permaneceram. Eles só saíram no momento que eles conseguiram enxergar que havia outras possibilidades de projeto a partir do trabalho de 8 meses, em que eles pediram para sair. Eles disseram, a gente está pensando em outras possibilidades a partir dessa conversa. Tem essa possibilidade? Tem. Um deles tinha morrido na rua, a gente trabalhou essa questão ele morreu pesado, morreu por frio, que é um dos riscos. Outros riscos são as causas externas, a violência, está mais submetida à violência do que, porque é diferente o risco que tu tem, por exemplo, no moinho de vento, do que quem está na rua, até mesmo no moinho de vento. Então, essa exposição é diferencial. A vulnerabilidade está aí. Então, isso faz com que a gente pense, por exemplo, de quando eles conseguem acessar os serviços para além do caça-tralha, que é um serviço muito poderoso em termos de limpeza urbana em Porto Alegre, que às vezes é feito em conjunto e intersetorialmente, pelo DNRU, pela Guarda Municipal, às vezes pelo Brigado, e lembrar uma coisa, nesse período que a gente estava fazendo o enfrentamento e recusando a fazer esse tipo de aproximação, que era a relativização do direito de quem estava na rua, se constituiu uma equipe em paralelo, que tinha assistência social e tudo. E a gente denunciava isso. Só que não dava nada. Teve reuniões com o Ministério Público, que estava lá, eu pela assistência e uma representante jurídico da saúde. E o pau comeu, mas comeu no sentido, ela não sabia, mas eu era formado em direito. Pouca gente sabe disso. Então, dentro desse enfrentamento, havia uma problematização do discurso e da lógica a partir do que era colocado. E sim uma relativização do direito. Não houve uma implicação do Ministério Público no sentido de garantia de direitos. E isso nos leva, por exemplo, a pensar na PEC 37. PEC 37, o que a imprensa está produzindo que a PEC 37 vai relativizar a possibilidade do Ministério Público? Tem mais coisa na PEC 37 do que somente isso. Em termos das práticas políticas que estão colocadas em termos no Poder Judiciário e no Poder Judiciário burguês. Então, essa última lâmina é um pouco isso para a gente poder se situar. Não é pessoal a questão, é histórica. Vai passar. Então, nós temos propósito de governo, método, organização. Só que isso tem uma origem. Pode trocar tudo. Vamos só ficar com o quadro final, que eu acho que facilita e dá uma visibilidade mais orgânica. Esse é o postulado de coerência no Mário Testa. Aquele mesmo que tem um texto chamado Hospital, quando ele infartou, ficou à disposição de tudo aquilo que ele lutava contra, mas que precisava de cuidado, e um cuidado muito específico naquela época. Eu acho muito interessante, era uma produção da Revista de Saúde Mental Coletiva. É um quadro debatido isso. Então, se vocês olharem, a história, ela sobredetermina tanto a questão do papel do Estado como a teoria, o jeito que tu vai enxergar a realidade. Claro, essa teoria produz método, mas ela também é determinada pelo papel do Estado. Então, a teoria e o método de como ele se organiza e dos serviços, está aqui, as organizações para dar conta dessas necessidades históricas dentro da cidade. Por exemplo, os albergues eram dos migrantes, eles foram desterritorializados pela população de rua. E esses serviços não foram sendo construídos para dar conta da população de rua, mas foi ocupado pela população de rua em alguma medida. Porque tem essa questão que aproveita essas contradições do processo e consegue entrar. Então, não dá para despotencializá-los nisso. O problema é que não tem uma organização política coletiva
para dar conta. Não tem a constituição do ator político. E isso eu me perguntava quando eu fui para lá. Quanto tempo a gente vai demorar para constituir um ator político? E o ator político não entra na minha cartilha. Eu quero lá contra mim. Por quê? Em alguma medida, os trabalhadores também fazem essa questão do controle. Né? Então, o propósito de governo, ele dimensiona, tem uma relação de determinação e condicionamento aqui. Né? E tu vai ver que o método, ou seja, o jeito que eu vou construir para trabalhar, ele está determinado por essas duas ordens aqui. Né? E como é que eu saio desse negócio? Eu tenho que suspender um pouco, alargar um pouco o horizonte, para que eu possa enxergar no outro. Daí tem uma fala que, olhando para um lado, é uma fala ingênua, né? Que a gente não pode detonar o outro. Tá? Mas, do ponto de vista, a gente tem que problematizar, do ponto de vista da visão de cidade que a gente tem e de qual é o projeto dessa cidade. O projeto dessa cidade nunca foi para a população empobrecida. Né? Isso está dado. Né? Dado historicamente. Né? Os incentivos, os financiamentos, eles sempre foram selecionados para outra coisa. Né? E daí a gente pensa em públicos mais organizados, por exemplo, política de hepatite, HIV, AIDS, transplantes e outras coisas de ordem. Né? Isso nos traz, por exemplo, um desafio que tu demarca bem a questão, é clínico ou é saúde mental? Bom, por exemplo, a Rafa Rigoni, que é uma professora interessante de chamar para conversar, que está fazendo doutorado trabalhando na questão da Holanda e do Brasil, como é que isso, a questão das salas de uso e tal, como é que essa política pode circular em termos do uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas. Ela diz, olha, eles superaram, eles são muito pragmáticos. Né? Como estava acontecendo o chamado pedalar, né? E daí tem que fazer uma comparação da capacidade instalada da saúde com relação à capacidade instalada da assistência, em termos de dar conta de um conceito de saúde ou uma defesa da vida que produza uma transformação desses condicionantes e determinantes sociais que geram o adoecimento, né? Ela diz, rompemos com essa questão de é saúde mental ou é clínica. Onde entrar, entrou. A responsabilidade é onde foi demandado. Porque o que a gente está, de alguma forma, tentando potencializar o vínculo que se produz a partir da necessidade de saúde do usuário que sente. Então, plano terapêutico vai fazer plano de cuidado e tal? Sim, mas é a partir de onde entra. Isso rompe um pouco com aquela noção de planejamento, que é o planejamento feito dentro da instituição, que é o planejamento normativo, que vem de cima para baixo. No planejamento situacional, para sair das caixinhas, a gente trabalha na dimensão de executa quem planeja, planeja quem executa. Só que isso não é tomado muito com bons olhos pelo gestor de ocasião. Porque isso migra por uma política de Estado e não por uma política de governo. Mas é isso que é a característica, porque é isso. A história é o papel do Estado, mas o propósito é de governo. Então, isso é a história. Pena que ela saiu, eu queria falar da questão da polícia como constituinte de equipe. Por exemplo, em Florianópolis, a polícia constituía a equipe de abordagem. Por muito tempo constituiu. E daí, às vezes eu fico olhando assim, porque eu estou morando lá há 2 anos, então, aqui existe rede, lá não existe, do ponto de vista da população de rua. Muito da política era uma política de higienismo, de mandar longe. Tinha um sistema de atendimento dentro da rodoviária e mandava para Porto Alegre. A gente recebeu várias vezes isso aqui, dentro desse local. E daí, quando tu problematiza, quem assina o plano? Quem assina o plano é o prefeito. O prefeito é signatário da política nacional e tem um instrumento para fazer isso. Então, e o resto funciona por delegação. Se é uma questão política e o prefeito diz que vai fazer, daí é uma outra história. Daí a gente pode usar o Luiz Cecílio, o Emerson Muniz Merri, porque fatiar o usuário é fácil. Agora, receber como pacotinho dentro da sua história, da sua integralidade, é outros 500. E outros 500 também é a nossa história, em termos de colonização. Essa colonização que nós tivemos aqui
foi de exploração. Bom, primeiramente, acho que eu vou fazer um relato, assim, acho que linkando a uma pergunta do pessoal da mesa, né? Rapidamente, tentar ser... eu penso assim, né, que trabalhar com uma população em situação de rua, assim, é um despender diário, né, acho, de preconceitos, né, padrões sociais, porque nós estamos inseridos numa sociedade capitalista, né, enfim, nós somos influenciados, né, por isso, né. Então eu vejo que isso está relacionado também diretamente com estabelecer vínculos, né, enfim, com a população, porque assim, como é que eu posso fazer? Não é pelo saber das políticas, enfim, que tu acaba estabelecendo vínculo, né? Eu vejo que assim é uma arte. Essa semana passada eu estava visitando um menino numa internação, assim, né, num espaço para dependentes químicos, e ele, antes de frequentar aquele local, ele era um morador de rua. Ele até foi assim, pego um pote de drogas, então a juíza encaminhou ele para um espaço de reabilitação, né? E daí ele chegou assim para mim e falou: "Ah, cara, tu é meu amigo mesmo", né? Eu falei: "Por que tu é meu amigo?" Daí eu falei: "Será que eu estou fazendo meu trabalho bem?" Daí ele falou: "Não, porque eu lembro que eu estava na rua no dia que tu me viu, tu me deu um abraço, e eu estava num dia que eu estava num dia mais sujo, fedorento, enfim, né?" Ele expressou, né? E enfim, eu penso, e essa minha fala não é nem assim, tipo, que daqui a pouco esteja no manual, abrace, né? Não é isso. Porque talvez com outra pessoa vai ser diferente. Às vezes eu sou abraçado, não Vai abraço. vai ser diferente também, né? Então eu acho que esse fazer vínculo é uma arte, né? E daí também eu sigo linkando assim que quem não trabalha com a lógica da redução de danos, né? Assim, acho que está fadado a ilusões, né? Assim, acho que trabalhar com a população de rua, né? Acho que muitas pessoas que conhecem, né, a política de redução de danos, assim, muitos acabam descobrindo a vida, né? Assim, acho que nessa lógica, né? E o próprio Ação Rua, acho que tem que fazer um trabalho assim, diário, né, nos espaços. Acho que aqui em Porto Alegre tem um exemplo de escola, acho que é a Escola Porto Alegre que trabalha, né? Acho que é um exemplo nacional, mundial, enfim. Mas a gente tem muita dificuldade assim, até nos espaços escolares, assim, no sentido quando aquela criança, aquele adolescente que está retornando, enfim, com espaço familiar, enfim, daí começa a frequentar a escola vem e mas esse tá com problema, tem um problema, porque tem pouca frequência. Eu falei, nossa, é uma nova terminologia nossa, né, nesse acompanhamento de evolução, porque pouca frequência, ele está frequentando, né? Um adolescente que passou 5 anos na rua e ele está com pouca frequência, né? Então a gente tem que passar, né, para os espaços essa lógica da redução de danos, né? Então, frente a esse enriquecimento, né, acho que dessa política não só assim relacionada às drogas também, né, essa política assim. Então, eu fazendo essa relação com preconceito e redução de danos, eu faço uma pergunta assim para vocês: por que será que a dificuldade de expansão dessa política? Com permisso. Eu queria ver se tinha mais alguma questão, porque aí depois a gente volta para Por isso que foi criado, não respondendo a pergunta, por isso foi criado um projeto de lei de internação compulsória, né? Toca a ficha. Bom, vou ser bem breve também. Eu fiquei pensando sobre a invisibilização não só da população em situação de rua, mas também dos trabalhadores, militantes que estão nessa população, somente a invisibilização do discurso, né, de quem está na ponta fazendo esse trabalho. A gente está tendo aí está vendo esse discurso dominante, né, das internações compulsórias, do poder pastoral, né, de toda a rede neopentecostal que tem oferecido um tipo de atendimento, se a gente pode dizer, para a população em situação de rua, e que tem tido assim
uma grande repercussão, né, socialmente, assim, tem adquirido bastante legitimidade, e eu fico me perguntando onde está a visibilização, né, desse acúmulo todo que os trabalhadores, né, que fazem esse trabalho e militância dentro da rede, onde que isso está, né, que isso não está aparecendo na mídia, tem aparecido pouco na universidade muitas vezes tem produzido um discurso que colabora, né, com esse discurso dominante, e eu fico pensando assim, a necessidade da gente afirmar, né, dentro da universidade, eu estou na universidade, 6 anos de mestrado, de afirmar mesmo pelas nossas práticas de pesquisa, né, pela produção teórica, esse acúmulo que tem na rede, né, como saber que merece ser ouvido, assim, que serve e que deve servir para orientar as nossas práticas, né, e também para adquirir mais força, assim, ser capaz de enfrentar todo esse discurso, né, das mulheres terapêuticas de intervenção compulsória que está aí. Vou ver se eu ajudo vocês dois nessa seguinte reflexão. Isso está o tempo todo na mídia. No momento que desconstitui o serviço público, que precariza a condição de trabalho, e constitui a questão da atenção em saúde como mercadoria, seja saúde, seja educação, seja assistência, né? Há uma produção de uma subjetividade que se diz que tudo é questão do mercado. E não é. Isso se garante com política pública, efetivamente. Agora, não existe política pública sem financiamento e sem pessoas que se problematizem no processo de executá-la, né? Por isso que eu acho interessante quando entram pessoas para a universidade que já tiveram no métier, né? No meio do bagulho, como diz o Denis Pituco, né? Algo que alguns residentes também produzem, dizem, vem comigo, no caminho eu te explico, que é a produção da Lucerina sobre a questão da redução de danos na rua, né? Efetivamente, no Morro da Cruz, como é que ela vivenciava aquele território, né? Agora, tem algo que diz respeito a uma dimensão da saúde trabalhadora. Não dá para ser ingênuo em termos das condições de trabalho e de ventilação dos espaços, dos riscos a que estão colocados e submetidos à população de rua também afetam os trabalhadores, né? Tanto que o Ministério da Saúde, na questão de TB, tem indicado a questão de tosse como algo importante para a questão da população de rua. Não precisa ter febre, porque 60 vezes a questão da exposição. Também não se refere à questão de abordagem e tal. Então, a ventilação forçada e tal. Isso, muitas vezes, não está nem colocado dentro dos equipamentos, mas isso tem que ser uma pauta em termos de educação permanente para os trabalhadores, de se enxergarem isso. Da mesma forma, a instituição, ela molda algumas questões, né? Então, o que sair do interesse mais de ocasião, isso vai ser podado, né? Então, o modelo operário italiano trabalhava com essa dimensão, né? De não delegar, tampouco delegar a sua saúde ao outro, né? Porque te responsabilizar por esse processo e poder fazer a escolha do que está colocado aí, né? E consensuar dentro do coletivo, né? O que vai valer e o que não vai valer, né? Porque pesquisa por pesquisa, daí é isso interessante pensar, né? Que não tenha esse recorte mais ideológico do que esse processo histórico constituiu, não está despotencializado. Então, quem está da universidade tem essa possibilidade? Tem, mas a universidade também ela funciona como uma redoma, né? Igual a volta redoma, e não se envolve dentro desses processos de luta social. Agora, ela é permeável a esses discursos. Não, só colocar. A última coisa, redução de danos. A gente está num momento muito importante do ponto de vista da reforma psiquiátrica, que é a questão do financiamento. 50%, conseguimos passar os 50% para a rede substitutiva, para além das lógicas que ainda são manicomiais, que ainda tem muito que avançar, tá? Mas é grana, meu velho. É
grana. Né? A produção do fracasso sustenta em muito indústria de medicamentos, né? E indústria de produção de cuidados no campo privado. Não se engane. Só acrescentando a questão do vínculo ali, né? Isso é uma característica dessa população, né? Eu tenho várias pessoas que acessam lá o equipamento centro forte, várias, não várias, algumas, né? Que também me chamam de pai e se abraçam. Isso em qualquer local da cidade que eles me encontrarem, né? Às vezes é meio constrangedor até. Porque o cara já tem 32 anos e está mais careca do que eu, mas ele vem e se abraça e me chama de pai. Porque eu tenho um vínculo com ele há mais de 10 anos, né? Ele era jovem, ele era adolescente, na realidade, né? 17, 18 anos, quando eu fiz a primeira abordagem a ele na Ipiranga, nas pontes ali. E hoje ele me considera um pai. E aí eu tenho que saber lidar com isso. Aí é a questão do corpo, né? Que a gente colocou isso aí. O quanto isso te desgasta também enquanto trabalhador, né? Porque é uma carga, né? É uma carga efetiva, uma carga muito cognitiva. E eles têm que saber manter esse distanciamento também, né? Tem os usuários que já me convidaram para ser padrinhos de seus filhos. Me levaram na casa da tia disso, né? Que eu fosse padrinho, efetivamente, do filho dela. Bom, eles têm que estar nesse retorno, né? Essa relação é estritamente profissional. Não tem como eu ser o padrinho do teu filho, nunca. A mídia. Bom, a mídia hoje formal, a gente sabe para quem trabalha, né? Vai dar visibilidade para quem e para quem? E de que modo? Hoje existe o Facebook e as outras redes alternativas que estão demonstrando aí são muito mais eficazes que a mídia formal, visto os movimentos aí que têm acontecido ao longo do mundo, né? Não só no Brasil, né? Tem brasileiros lá em Singapura fazendo caminhada contra a PEC. Isso não chegou através da mídia formal. Acho que a gente tem que saber utilizar todas as redes hoje que estão aí para dar visibilidade a essa concepção. Para dar visibilidade contra a internação compulsória da forma que está sendo dada visibilidade pela mídia formal. Acho que campos de discussão existem. A gente só tem que saber ocupá-los. A gente não pode ficar esperando que a grande mídia vai nos dar esse espaço. Óbvio que não, estão trabalhando para que isso aconteça. Estão condicionando grande parte da população para que isso aconteça. Não fazendo a discussão politizada, que não é interessante. Está nada, né? Isso. Cura gay e ato médico no mesmo dia é uma coisa interessante, eu acho. Né? É sintomático isso. Não é por acaso, né? E quando eu falo da PEC, né, estou falando de vários diplomas legais que a gente não se ocupa em ler, a gente pega de ouvido. Entendeu? Várias coisas a gente pega de ouvido e vai na onda. Né? Então, Política Nacional de Assistência Social, 9 RHSUS, 9 RHSUS, Política Nacional de Direitos Humanos, vários desses diplomas legais que nos sustentam em termos de marco de atuação, quer dizer que, na verdade, nós estamos a favor da lei, né? Nós não estamos na margem da lei. Então, reforma psiquiátrica, o que nós estamos lutando é para além da luta histórica de conseguir um marco legal. Né? Então, o que vem por aí é a onda conservadora. E bom, a gente tem visibilidade para como ela está acontecendo. Por que tem essa lei também, né? Por que tem visibilidade isso e o ato médico passa na surdina e ninguém dá visibilidade para ele, né? Tem algumas coisas assim que, sim, tudo bem, vem muito lixo, mas a gente tem que identificar o que está na entrelinha, fazer a leitura, olhar o Jornal Nacional, né, ver as configurações, por que a poeta está lá e a Fátima Bernardes não está, né? Porque é isso, né, os rompimentos que aconteceram, personalíssimos, porque nós ainda estamos dentro do marco do patrimonialismo. Patrimonialismo que inverte o público pelo privado. Tudo vira a casa da mãe Joana, entendeu?
E essa é a questão da reafirmação do público. Não que o público seja o melhor, mas o público tem uma outra ordem de organização, os próprios princípios da administração pública, mas também exatamente porque saúde, educação, assistência não são mercadoria. Principalmente, não é para virar barganha em termos de produção do mercado. E isso a gente tem que ter clareza. Fiquei só pensando também de quando a gente é convidado a ocupar esses espaços também, né? Porque no conselho a gente muitas vezes é chamado a falar nas mídias, mas também tem toda uma forma de como esse convite acontece e como é que, né, a gente para um debate que era sobre internação compulsória. Em momento nenhum ela colocou a internação compulsória em debate. Ela perguntava se tem cura, o crack, como é que é os efeitos no cérebro, né? Então, mas o tema em si não vinha à tona, né? Então, daí também como é que a gente aprende a lidar com isso, assim, de chegar lá também sabe, tendo uma estratégia de como é que eu coloco as coisas em pauta, né? Eu não preciso chegar e ficar respondendo o que é perguntado, eu também posso constituir essa pauta, assim. E eu acho que, por outro lado, também a gente segue muito sendo pautado, sabe? E a gente fica nessa discussão de internação compulsória sim ou não. Vamos parar de falar disso. Porque se é internação compulsória sim ou não, o assunto continua sendo esse e parece que só existe isso enquanto alternativa de tratamento. Assim. Então, acho que um pouco, eu também estou meio cansada, sabe? De ficar fazendo enfrentamento a uma pauta que continua se mantendo hegemônica. Assim. A gente não entra demandando outras coisas e colocando outras coisas em assunto, assim, né? Eu acho que está um pouco na hora da gente começar a provocar as pautas e sair só do enfrentamento. Assim. Do tipo, só perguntar para onde é mesmo que eles vão. Vai adiante, aprofunda o que está sendo colocado. Né? Parece que alguns assuntos entram na moda. A lógica é da moda. Agora vamos falar de internação compulsória para não falar da questão, por exemplo, bom, isso é para limpar, né? Os usuários fazem essa leitura, eles nos trazem isso, né? Muito antes das obras de fato começarem, né? Aqui mesmo no Conselho, né? Nas primeiras reuniões em que a situação de rua veio, eles trouxeram com muita clareza, e isso está aí, a gente também não consegue seguir esse caminho, né? Mesmo na nossa função da assistência social, que é de acompanhar. Né? Não é organizar, não é fazer, mas de acompanhar isso que é potente. Né? E aí a gente fica também, os pró, os contras e os a favor, e ninguém sai. Né? Como a conferência intersetorial de saúde mental e a conferência de saúde, né, ficou demarcada a questão do não investimento público em, por exemplo, comunidades terapêuticas. Isso dá muito pano para manga. Né? Por quê? Se pensar do ponto de vista do marco legal, da questão da vigilância, do funcionamento desses serviços, existia uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, a 101, que estabelecia uma série de critérios para funcionamento dos comunitários. Nunca foi proibido, só que tinha que atender aquelas normas legais, normas cogentes, ou seja, que exigem tanto que o ente público quanto o não governamental que vai trabalhar nessa área atinja. Isso foi totalmente flexibilizado pelo lobby. Né? E a gente tem que entender que isso também está acontecendo. Né? Tem a bancada pastoral que está dando apoio para Dilma. Né? E qual é a via que se fechou a torneira do Ministério da Saúde, qual é a torneirinha que tem? A Senad tem de torneirinha. Né? E daí tem uma grande relativização do campo. Né? Mas do ponto de vista do crack, se tu pensar do crack com relação às drogas, os UDIs, que tinham um grande problema de hepatites e outras coisas do tipo, acaba sendo uma redução, né? A redução dos riscos a que eles estão expostos. Eles não têm mais, do ponto de vista, tanto o risco de ter uma overdose, mínimo, né? Porque fumou, pagou e depois volta, tá? A não ser que ele tenha uma intercorrência clínica, que o cara mata as gotas efetivamente, mas isso é raro, né? E que, no caso do UDI, tinha, porque ele não sabia a qualidade do produto, a procedência do produto, e
misturado ali. Ele pegar uma partida nova e não fracionava a dose, ele poderia sim pegar uma coisa pura demais e bater as botas. Isso aconteceu. Isso aconteceu com várias pessoas que saíram da rua e acabaram tendo um emprego mais estabilizado e continuaram fazendo uso injetado. Né? Vamos pensar do ponto de vista de saúde pública, o que interessa são as drogas lícitas, não as ilícitas. Né? O maior gasto é com álcool e tabaco. Eu sou fumante. Né? Para quem quer parar de fumar, e muitas das pessoas que são desinstitucionalizadas, a última droga que vai parar de usar é o cigarro, porque é potente antidepressivo. Ele é uma droga muito produtiva. Né? Do ponto de vista do capitalismo, ele acaba sendo, bom, supra-sumo. Né? E o álcool para trabalhar aquelas, vamos dizer, rebarbas do cotidiano do trabalho, né? Mas que também produz algum problema. Né? Então, em termos de saúde, essas são as principais. Pega qualquer marolá, em termos da história da redução de danos, sempre foi essa questão. Adianta a lei seca? Não adianta. Quando aconteceu isso nos Estados Unidos, vocês viram que se produziu. Né? Então, não é a questão de proibir, né? Mas o que se viabiliza a partir da relação que se estabelece com a droga. Né? E essa é a grande problematização e a grande contribuição que os redutores podem fazer. E olha, nada melhor que pegar um redutor para abrir campo. Entendeu? Porque o cara tem uma grande habilidade de fazer campo. Né? Quando a gente pega, que emergiu, né? Vender é de quem? Vender é um instrumento. Né? Fazer territorialização é um instrumento. Esses instrumentos são apropriados a partir do território que vai trabalhar. Alguns são mais intensos, outros menos intensos. Tem que fazer grupo na rua, tem que a grupalidade. Por quê? Porque é mais potente, é mais interessante, as pessoas se enxergam, tu não fica no individualismo, na competição, tu pode criar laços de cooperação, tanto entre os trabalhadores como entre a população que tu atende. Né? Então, essas questões são importantes para permear o cotidiano do trabalho. E daqueles que estão sem trabalho. Mas não que sem trabalho formal, porque a rua ela tem o seu mercado próprio. Né? Quando eu passo um atendimento por procedimento centrado, passo um pacote de medicação para quem está na rua para se medicar, isso vira moeda. Né? Então, de que ordem é isso? Bom, o cara está soropositivo, está com TB, está bacilífero, bom, ele teria que ficar 15 dias para não estar mais bacilífero e tal. Não, mas qual é o suporte para botar? Porque não é só a questão da medicação, é a alimentação, é tudo que se refere ao cuidado de quem está na rua. E isso é relativizado. Mas só que o direito à saúde, o direito à alimentação, estão lá como direitos sociais, são fundamentais. O Estado não pode tascar. E como é que tasca? Entendeu? É isso que eu digo do ponto de vista de politização dessas demandas que nos levam para a rua como um espaço de reivindicação. Então tá, gente, já estouramos nosso horário, né? Eu queria agradecer de novo então, ao Manuel e ao André por se disporem a fazer essa conversa. Mas também a vocês todos que estão ainda aqui, que vieram hoje, que eu acho que a conversa só acontece, né, com todo mundo aqui, ainda mais nesse momento que corporalmente assim, nos demanda tanto estar em tantos espaços, né, que a gente tem tanta coisa para brigar, né, que parece que quanto mais a gente briga, mais a gente perde, mas a gente não se cansa, assim, eu acho que isso que é admirável.